Olá, meu povo! Para você que vai assistir essa live depois, já vou deixar o meu oi aqui. Essa é uma live surpresa, então não sei se vai aparecer alguém aqui para me assistir. Olha só! Bem-vinda, boa tarde! Tô fazendo uma live surpresa aqui, eu ia gravar um vídeo. Oi, Noemi! Serafim 8171. Eu queria falar teu nome, mas eu não sei o nome. De qualquer forma, bem-vinda. Bem-vindas as duas. Essa aqui é uma live surpresa. Eu não pretendia fazer uma live, tá, gente? Só que eu só ia, sei lá, gravar um vídeo, mas eu resolvi fazer ao vivo para ter interação de vocês. Então, se você tiver alguma dúvida durante que eu estiver falando, eu gostaria que vocês deixassem a pergunta. Ah, é Gisele. Bem-vinda, Gisele. Boa tarde. Legal ter você aqui. Acho que é a primeira vez, né? Se você tiver alguma dúvida durante a live, você pode compartilhar aqui, ou até alguma coisa que você não concorda, e a gente vai trocando ideias, tá bom? Eu acho que vai ser muito mais divertido de gravar com vocês junto. Tá legal? Bom, vamos lá. O tema da live, do vídeo que eu queria gravar é o seguinte: como faço a minha filha me obedecer? Eu acredito que essa é uma dificuldade universal. Todas nós temos dificuldade que os nossos filhos nos obedeçam, nos escutem, né? Quando a gente fala, a gente tem que ficar repetindo um monte de vezes. Mas a primeira coisa que eu queria convidar vocês a pensar, eu não sei se vocês viram, mas essa semana eu coloquei uma enquete aqui, várias enquetes, na verdade, que foi ontem ou anteontem, eu coloquei algumas enquetes falando sobre obediência. E uma das coisas que eu perguntei era o que vocês queriam para o futuro da filha de vocês. Se vocês pudessem descrever, assim, as características dos filhos de vocês, das filhas de vocês, o que vocês descreveriam? Eu recentemente estava escutando um professor montessoriano falar e ele dizia o seguinte, ele dizia a primeira coisa, quando a gente pergunta para um pai, para uma mãe, o que esse pai ou essa mãe quer para o futuro da sua criança, eles dizem assim, uma frase rápida: eu quero que meu filho seja feliz. Aí ele disse, mas quando a gente senta com esses pais e vai falar de uma forma mais profunda com eles, vai questionar mais, eles já têm outros, como é que eu vou dizer assim, outros desejos além da felicidade. Eles querem que os filhos sejam criativos, que eles sejam proativos, que eles sejam sábios em tomar decisões. Daí ele pergunta assim, mas da onde que vem essas características? Se a gente forma a nossa personalidade na infância. Então era isso que eu queria dar início a essa live, para que vocês pensassem junto comigo. Me ajudem aí, bem-vinda, Suns Makita. Se puder deixar o teu nome aí embaixo, eu falo ele certinho, porque eu gosto de cumprimentar vocês pelo nome. Nós estamos falando aqui sobre obediência, como obter mais obediência das nossas filhas. Bom, gente, eu gostaria que vocês colocassem nos comentários, se for possível, características que vocês gostariam que as filhas de vocês, os filhos de vocês, tivessem na vida adulta, para que eu pudesse para que eu pudesse entender um pouquinho melhor vocês. Vamos lá, gente, vamos participar. As características que eu tenho anotado aqui é que normalmente os pais Borges dos Santos, bem-vindo também. Então, as características que normalmente os pais apontam para o futuro dos filhos, que gostariam que os filhos tivessem, é que nem o professor montessoriano disse, que seja criativo, proativo. O que é uma pessoa proativa? É uma pessoa que ela consegue ter visão das coisas. Por exemplo, ela vê alguma coisa desorganizada e ela pensa assim, poxa, eu poderia contribuir para um bem maior, né? E eu poderia estar organizando isso aqui, participar disso, organizando e ajudar a outra pessoa. Ela antecede o problema. Ela colocou ali. A Gisele colocou independente, isso é legal, né? E tanto para menina quanto para menino, é legal sim. Então, olha só, é uma característica legal. Oi, Si, bem-vinda! Se você tivesse uma filha no futuro, que eu creio que você vai ter, quais as características que você gostaria que ela tivesse? Criativa, proativa, ajuda nós aí na lista. Uma característica que eu anotei aqui
equilibrada emocionalmente, né? Nós, mulheres, temos um pouco de dificuldade, às vezes, de termos esse equilíbrio emocional, porque a gente é muito sensível, né? A gente é mais sensível a essas coisas. Por isso é importante ter um treinamento aí já na infância, e é algo que eu quero trabalhar aqui junto com vocês. Bom, por que eu tô perguntando essas características para vocês? O que vocês gostariam para os filhos de vocês? Porque, como eu falei antes, tudo isso tem que ser treinado para que na vida adulta isso venha a acontecer, certo? E se você não treina a criança enquanto ela está formando a personalidade dela, ela não tem como ter isso na vida adulta. Ó, a Cineia colocou aqui, decidida. Isso é uma característica muito legal. E é diferente de ser teimosa, né? Eu acho que eu sou mais teimosa do que decidida. Mas enfim, como que as nossas filhas vão ter essas características legais na vida adulta se a gente não treinar isso na infância, entende? E como eu falei anteriormente, esse treinamento, ele começa lá, quando a gente começa a formar a personalidade da criança. E a personalidade, ela se forma mais ou menos até os 6 anos de idade. Aí você me pergunta, tá, Ju, mas o que tem isso a ver com obedecer? Eu quero que a minha filha obedeça. Eu não estou entendendo o que isso tem a ver com ser obediente. O que você está perguntando aí? Então, quando você pensa em um adulto obediente, uma mulher obediente, você consegue imaginar essas características que você acabou de descrever aí para mim? De ser criativa, proativa, sabe em tomar decisões, equilibrada emocionalmente. Você consegue imaginar uma adulta, uma mulher adulta, que espera sempre uma ordem antes de tomar uma decisão, ela tendo essas características? Bem-vinda, Débora. Boa tarde. Você consegue imaginar isso? É bem difícil, né? Normalmente a pessoa que ela espera uma ordem para então tomar uma decisão, ela não tem essas características, essa proatividade falta para ela. Você já passou por alguma situação, provavelmente já, e essa foi uma pergunta que eu fiz aqui essa semana. Você já passou por uma situação como mulher que você esperava que o teu companheiro tomasse uma decisão, tivesse visão para tomar uma decisão, sei lá, botar uma roupa a lavar, lavar uma louça na pia que ficou suja e você tá ali cheia de tarefas, né, com a criança chorando e o teu companheiro tá ali, poderia te ajudar e ele não tem essa visão, não é nem por maldade, é que ele não se atina a fazer o negócio, entende? Então, qual é a característica que falta ali? É proatividade, é anteceder algo que ele poderia estar te ajudando, é enxergar algo que ele poderia participar para ajudar a companheira e ele não consegue enxergar, entende? Isso não é uma característica de uma pessoa obediente, uma pessoa que foi treinada para ser obediente. Certo? Então, isso que eu queria chamar atenção para vocês lá no início, quando eu perguntei quais as características que vocês desejam para as meninas de vocês no futuro. Bom, na verdade, assim, existem duas formas de obediência, tá? Existe a obediência cega e a obediência espontânea. Quando eu coloquei a caixinha de perguntas aqui essa semana, e eu perguntei para vocês, sem julgamentos, o que vocês queriam, que vocês imaginavam como obediência. Teve pelo menos 3 respostas, que foi as respostas que eu compartilhei, que diziam que a obediência ideal, digamos assim, seria aquela obediência por prazer, né? Que a pessoa obedece porque a admira. Esta não é a obediência cega, tá, gente? Essa é a obediência por admiração. Essa é a obediência que, se nós queremos que as nossas filhas no futuro tenham essas características que vocês me ajudaram a citar aqui, que é ser criativa, proativa, equilibrada emocionalmente, são as características de uma menina que teve a oportunidade de desenvolver uma obediência por amor, por admiração, por paixão por alguém, né? E a obediência cega, ela gera outro tipo de comportamento, ela gera
como é que eu vou dizer? Eu não sei se essa palavra existe, mas, tipo, servilidão, algo que, alguém que apenas acata a ordem, sabe? Que não é proativo, né? Que tá sempre esperando que outra pessoa pense por ela, né? E isso não é legal nem em homem, nem em mulher. Nossa, eu tô tomando chá aqui e o chazinho tá quente. Meu nariz começou a escorrer. Bom, gente, o que eu percebo é que nós, adultos, nós queremos falar uma vez e que a nossa fala seja ouvida, né? Oi, Daiane, bem-vinda! Tô aqui fazendo uma live surpresa, não pretendia fazer, mas ia gravar um vídeo e resolvi fazer ele ao vivo para ter a participação de vocês. Então vai participando aí também, tá bom? Quanto mais gente participar, melhor, para que eu possa saber se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Se vocês estão entendendo, gente, por favor, me manda um coração aí, para que eu possa saber que vocês estão compreendendo a minha linha de raciocínio. Não quero falar sozinha aqui não, tá? Todo mundo que estiver aí online, me manda um coração se você estiver entendendo o que eu tô falando. O que eu percebo é que normalmente os pais, as mães, nós, mulheres, que estamos mais à frente da educação normalmente, nós queremos falar uma vez e ser ouvidas, né? Sem a gente precisar ficar repetindo o tempo inteiro. Ah, legal, a Noemi tá entendendo, me mandou um coração. Sem precisar ficar repetindo a mesma coisa o tempo inteiro, né? Porque segundo vocês mesmos responderam na enquete, ficar repetindo o tempo inteiro cansa, né? Então, existe uma forma, a grande pergunta é, existe uma forma da gente não precisar ficar repetindo o tempo inteiro? Por exemplo, você vai numa loja com a criança e você diz uma vez para ela, olha filho, não pode mexer. A nossa expectativa na nossa cabeça é que a gente vai dizer uma vez para a criança e que nós vamos entrar, a Daiane também mandou um coração, e que nós vamos entrar nessa loja e essa criança não vai mexer em nada, né? Que ela vai entrar ali como um adulto e maduro o suficiente para entender que ela não pode mexer em nada e que vai quebrar. Essa é a nossa expectativa na nossa cabeça. E o que acontece? A gente combina com a criança, a gente conversa com a criança entra na loja e pá, os olhos dela brilham e ela começa a mexer em tudo. E ela quer explorar o ambiente. Então, o que eu percebo que incomoda a gente é ter que repetir. Ou pelo menos assim, que nem quando a gente tá em casa, né? E a criança tá ali, espalha os brinquedos dela no chão e a gente espera que a gente diga uma vez pra criança, junta os brinquedos e ela junta. Dependendo da idade e a conexão que você tem com essa criança, dependendo do tempo que você tá exercitando isso com essa criança, ela realmente vai fazer isso. Mas há momentos que essa criança não vai fazer, porque ela ainda não tem maturidade para fazer isso. Mas, gente, eu quero dizer para vocês, e eu vou chegar lá, vou chegar nesse ponto, eu tenho tudo anotado aqui, essa aqui é a minha cola, eu vou chegar no ponto de contar para vocês um segredo, para que vocês consigam uma obediência dos filhos de vocês sem prejudicar a personalidade deles, tá? Das meninas, vamos lá. Então, por que os castigos existem, gente? Vocês sabem me responder? Comenta aí pra mim, por que você acha que os castigos existem? Eu acredito, dentro da minha cabeça, alucinando aqui, é que para que a gente não precise repetir a mesma coisa várias e várias vezes. Então, o que acontece é que a gente coloca medo nas crianças, né? Para que elas sintam medo do castigo e escutem nós. Né? Na nossa cabeça, fazer a criança sentir medo vai fazer ela obedecer. Só que o que acontece? Essa criança ela não aprende nesse processo. Você compreende o que eu tô querendo dizer? Ela não aprende o porquê que ela não pode fazer aquilo, porquê que ela não pode mexer naquilo. Ela não aprende a se controlar. Ela aprende a ter medo da pessoa, entende? Ela aprende a ter medo de você. E isso não só prejudica o aprendizado dela, como vai prejudicar a tua conexão com ela. Então, tem 2 pontos ruins aí. Outro ponto importante da gente falar, aqui, a Daiane comentou. Existe para que a criança tenha medo e obedeça nas próximas vezes. Isso aí. A Daiane também pensa como eu, então eu acho que eu não sou a única, não. Bom, o que acontece? Muitas vezes a gente tem aquela expectativa, que nem eu falei antes,
que nós vamos falar com a criança e a criança vai escutar uma vez e beleza, dali pra frente ela vai sempre obedecer. Só que assim, gente, falar com a criança não é o mesmo que falar com um adulto por dois principais motivos. Principalmente aí porque eu tô falando com mães de crianças pequenas, né, de 1 a 6 anos, primeira e segunda infância. Por que não é o mesmo? Porque uma criança dessa idade, ela ainda não tem maturidade cognitiva, emocional, para lidar com as vontades dela. E eu vou mostrar isso para vocês, calma aí. E o segundo ponto importante é que essa criança ainda não compreende de forma, como que eu vou dizer assim, totalitária, de uma forma perfeita, aquilo que a gente está querendo dizer. Porque nós adultos muitas vezes temos dificuldade de entender o sentido do que o outro fala e daí surgem muitas brigas, né? Muitas desavenças daí, porque a pessoa falou uma coisa e quis dizer outra. Quer dizer, nós entendemos uma coisa e a pessoa quis dizer outra, né? A história do telefone sem fio. Às vezes até tem palavras que a gente não conhece. Agora você imagina para uma criança que acabou de começar a falar, porque uma criança, ainda que tenha 6 anos, ela tem muito pouco tempo de aprendizado. Ela ainda tem muito para aprender pela frente, entende? Então, às vezes a gente fala uma coisa e a criança entende outra. Ah, mas eu repeti. Tudo bem, você repetiu, mas isso não quer dizer que a criança entendeu o real sentido do que você quer falar. Por exemplo, quando você diz para uma criança, filho, não brinca, não fica brincando embaixo d'água. A criança entende o quê? Que ela não pode brincar embaixo d'água. O que você realmente quer dizer com isso? Que brincar embaixo d'água causa gasto, você vai gastar energia e você vai gastar água ali, né? Tem, além do problema da questão mundial, né? Da falta de água, ainda tem o problema que pesa no seu bolso. Então, você tem um contexto por trás, você consegue entender o contexto. A criança ainda não. Entende? Ela não vê maldade em ficar brincando embaixo d'água. Para ela é divertido. Entende? Então, aí existe uma diferença muito grande de linguagem. E a questão da maturidade, que eu comentei com vocês, nós, por exemplo, assim, quem de vocês nunca teve dificuldade de parar de fazer alguma coisa? Comenta aí pra mim qual é a coisa que vocês têm dificuldade de parar de fazer. Eu tenho uma dificuldade enorme de parar de comer porcaria, gente. Eu sou magra de ruim, como dizem por aí. Eu sou aquele tipo de pessoa que come um boi por uma perna e não engorda, porque eu amo comer porcaria, eu amo comer bolachinha recheada, eu amo comer chocolate, por favor não se influenciem por isso. Mas eu tenho uma dificuldade gigante de parar de comer as coisas que eu gosto. Comenta aí pra mim o que é que vocês têm dificuldade de parar de comer. O que acontece? A criança, ela tem dificuldade enorme de não explorar as coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui para vocês. Quando eu vou com a Eve numa loja de brinquedos, e ela, seja numa loja de brinquedos ou qualquer outra loja, porque como o mundo é novo para eles, então tudo para eles é divertido, né? Às vezes uma chave do carro faz mais sucesso do que um brinquedo que você pagou 50 reais. E vai entender o porquê. Mas olha só, acompanha aí meu pensamento, meu raciocínio. Você entra numa loja com a criança e para a criança tudo é novo ali, né? Ela tá chegando num lugar diferente, ela tá acostumada a ficar dentro de casa ou frequentar sempre os mesmos ambientes e ver sempre as mesmas coisas. Então ela chega ali num ambiente novo, onde tem um monte de coisa nova, diferente do que ela tá acostumada. E você diz para essa criança que tem uma natureza super exploratória, né? Que ela não pode mexer. É que nem quando você quer parar de comer chocolate, ou você quer começar a fazer uma dieta, ou você quer parar de comer fast food, e você não consegue. Ou quando você quer começar a frequentar a academia, ou fazer exercício, sei lá, fazer caminhada, sei lá qual é a sua realidade aí, e você não consegue. Porque a tua vontade de ficar na cama ou de ficar sentada no sofá assistindo Netflix ou de comer aquele chocolate é mais forte do que você consegue resistir, mais forte do que você consegue lutar. Na criança não é diferente.
Eu tava escutando o mesmo professor montessoriano que eu citei antes para vocês, eu escuto muito ele é muito sábio, eu aprendo muito com ele. E ele dizia o seguinte, a forma como ele ensina é uma forma bem poética, eu acho muito lindo. Ele diz assim, quando a gente é pequeno, até uns 6 anos de idade, quando a gente está formando a nossa personalidade, a gente tem um guia interior. E a ciência, na verdade, ela consegue colocar ela consegue explicar isso de forma química, tá? Eu não vou saber dizer aqui para vocês agora, porque eu não tenho as minhas anotações, eu tenho até isso anotado, o que acontece, quais são o processo químico que acontece dentro do nosso cérebro, que nos guia ao desenvolvimento. Mas agora eu não anotei aqui para falar para vocês, então não vou ficar devendo essa para vocês. Mas acontece um processo químico dentro do nosso cérebro que nos empurra para o aprendizado quando a gente é bem pequeno. A gente está formando nossa personalidade. E esse professor ensina isso de forma poética. Ele diz que nós temos um guia interior. E esse guia, ele nos leva ao aprendizado que a gente precisa para desenvolver certas habilidades. Por exemplo, a criança ela tem necessidade de aprender a escalar. Ela precisa disso. É algo que ela precisa para a vida dela, né? Nós precisamos dessa habilidade de escalar, de aprender a se equilibrar. Então, o que acontece? Você olha ao redor na sua casa e o único objeto escalável que tem na sua casa é o sofá. Então, essa menina vai tentar escalar o sofá. Aí você vê que ela tá de calçado sujo e você diz assim, não sobe aí, meu amor. Ela vai continuar teimando com você. Infelizmente, porque ela tem dentro dela uma natureza que está chamando ela para fazer aquilo. Então é a sua voz brigando com a voz desse guia interior que ela tem dentro dela, entende? Existe uma maneira de nós combinarmos a nossa voz com a voz desse guia interior. E é disso que eu quero falar para vocês. Esse é o motivo dessa live. Calma aí, não vou embora, fiquem aí. Não tô dizendo para vocês que não tem como obter obediência. Tem sim, tá, gente? De forma pacífica e de forma que não esmague a personalidade dessa menina aí, que não vai prejudicar ela na vida adulta. Então, o que acontece? Continuando a história da Eve lá. Quando eu chego numa loja com ela, eu faço um pré-combinado antes. Cheguei na loja e ela não conseguiu, a natureza exploratória dela foi mais forte que ela não conseguiu resistir à vontade de tocar nas coisas, de pegar, de conhecer, de apalpar. Ao invés de xingar ela, eu relembro ela do nosso combinado. Mas tem mais uma coisa que eu faço com ela. Eu ajudo ela a explorar as coisas. Então, eu permito que ela pegue alguns objetos na mão e ela olhe aquilo, eu olho junto com ela, deixo ela explorar aquilo até que ela satisfaça a vontade dela de explorar aquele objeto. O que acontece? Eu não impedi ela, eu não impedi o desenvolvimento dela, eu não impedi a curiosidade dela, eu satisfiz a curiosidade dela, mas ao mesmo tempo eu estou protegendo ela, porque o que eu preciso de proteger nesse momento? Esse momento é o momento de eu proteger ela de quebrar um objeto, né, de prejudicar o ambiente onde ela está e de se machucar. Limites a gente ensina em casa. A gente ensina em casa, e claro, você vai conversando com a criança, vai explicando para a criança o porquê que ela não pode pegar sozinha, que aquilo ali quebra, que aquilo ali ela vai se cortar, né? É claro, isso você vai conversando, mas aquela coisa de querer estar ali, no momento, tentando ensinar limites ali, de medo que a criança vai se desenvolver desobediente ou fora do padrão para o resto da vida, um medo que a gente não precisa ter. Porque tudo que a gente ensina em casa, a criança leva para fora, certo? Então aí entra aquele negócio que eu falei para vocês, de não conseguir resistir à vontade. Se com nós, que somos maduros, que somos adultos, acontece isso, imagina com as nossas meninas, né? É bem difícil realmente. Gente, vocês estão tão calados aí, por favor, me mandem um coração aí se vocês estão me escutando, se vocês estão entendendo o que eu tô falando, porque eu quero saber se tá tudo bem por aí, se tá fazendo sentido para vocês. Antes de eu passar aqui os 4 passos para vocês de como a gente vai obter essa obediência, então.
Mandem um olá, me falem se tá fazendo sentido, mandem um coração, um joinha, qualquer coisa vale. Os passos para você ajudar a sua criança a lembrar tem gente mandando coração ali, legal. Então vocês estão entendendo. A Daiane também mandou um coração. Bom, gente, vamos lá. A Débora mandou um beijo. Obrigada, Débora. Outro para você. Não vejo a hora da gente poder se visitar. Bom, gente, vamos lá, então. 4 passos para você contornar essa situação. De ter que ficar repetindo a mesma coisa todas as vezes. Primeiro, distração. Isso vai funcionar para as crianças bem pequenas. Dificilmente vai funcionar para crianças maiores. Deixa eu pegar uma boneca aqui. A criança... Peguei uma boneca da Eve que estava aqui em cima da cama. A criança está querendo esse objeto aqui. Tá lá na loja. E você não pode deixar ela pegar, porque você sabe que ela vai estragar. Essa live é pra mim, diz a Débora. Legal, eu fico feliz de estar ajudando você. Você sabe que ela não pode pegar essa boneca aqui? Digamos que essa boneca quebre. E não tem jeito, você não pode deixar a criança explorar o objeto, né? Porque ela vai se machucar, porque ela vai quebrar. Ela não vai ter maturidade para lidar com aquilo ali sem quebrar. Então, o que você faz? Você diz assim pra ela, olha, filha, esse aqui... eu não posso deixar você pegar, né? Mas olha lá que legal, olha aquele ventilador, olha aquela lâmpada. Como a gente tá falando de uma criança bem pequenininha, isso vai funcionar facilmente, porque tudo para ela é novo, tá? Para crianças maiores realmente não funciona, porque a criança já conhece muita coisa e com certeza o que tá ali chamando a atenção dela vai ser muito mais irresistível do que o ventilador no teto. O segundo passo é a substituição. Então, é quando você diz assim, olha, filha, você não pode pegar esse aqui, tá? Mas esse aqui você pode. Olha que bonitinho esse. Serve esse, meu amor? Ah, não serve, mamãe. Então, pega outro lá e mostra. Entende? Às vezes vale até assim, ó, gente, eu faço bastante disso. Se eu sei que eu vou demorar bastante na loja, que vai ter bastante, vou passar por bastante lugar que vai chamar atenção. Ou em casa mesmo, que tem bastante coisa, né? Então, o que eu faço? Eu deixo a Eve pegar algo que ela goste, logo que ela entra na loja, eu deixo ela pegar algo e digo pra ela ficar segurando. Então, ela fica com aquilo na mão e ela tá com as mãozinhas ocupadas, então dificilmente ela vai pegar outra coisa. E se ela quiser outra coisa, então ela vai ter que ter o trabalho de largar o que ela tem na mão pra pegar outra. E daí me dá tempo suficiente para ela não sair pegando tudo que ela tem tudo que tá na frente, entende? Aí eu consigo me abaixar, segurar aquele objeto que ela estava segurando antes e pegar o novo objeto que ela queria olhar e conversar com ela e explorar o objeto junto com ela para ela matar a curiosidade. Terceiro passo, prevenção, gente. Você sabe que a criança não dormiu direito, que a criança tá com fome. Então, por que passar naquela prateleira de bolachinha? Não dá certo, gente. Não vai dar. Não tem criança disciplinada no mundo que consiga isso, tá? É pedir demais para criança. É a mesma coisa que pedir para um chocolatra passar numa prateleira cheia de chocolates e não pegar nenhum, ainda mais se for de graça. Né? A criança ela não tem noção de preço, então para ela tudo é de graça. Ela pode levar tudo para casa. Né? Então, por exemplo, tá em casa, você sabe que... bem-vinda, Giza! Boa tarde, tô fazendo aqui uma live surpresa e falando sobre obediência. Você chegou bem na hora dos 4 passos aí para obter obediência. Olha só que legal. Vamos lá. O que acontece? Tá chegando próximo do horário do meio-dia, a sua menina ali tá com fome e você deixa aquele iogurte exposto ali. Complicado, né? Claro que a criança vai teimar, ela vai insistir em pegar, então é legal a gente prevenir. Esse é o terceiro passo. E o quarto passo, então, é o supervisão. Ela me mandou um olá. Olá. Muito bem-vinda. O quarto passo é supervisão. Então, é aquilo que eu comentei com vocês. A criança, ela tem uma natureza exploratória. Então, permitir que ela explore é permitir que ela se construa. Mas é importante que a gente também ensine limites. Por isso que a gente tem que ensinar
que certas coisas ela precisa da nossa ajuda para que ela não venha quebrar, não venha prejudicar o ambiente. Então você pode sim permitir que o seu filho pegue algo ali na loja, isso não vai prejudicar o aprendizado dele sobre limites, mas, né, você pega junto com a criança e diz: olha, filho, que legal, olha as orelhinhas dessa vaca, olha como ela é linda, olha esse lacinho aqui. A criança vai puxar e diz: não, amor, não pode puxar não. Pode puxar não, porque estraga. E a gente não pode estragar, né? Porque, primeiro, que a gente não estraga as coisas. E segundo, que não é nosso, é das tias daqui da loja. Então, a gente vai deixar bonitinho aqui. Ah, mamãe, eu quero. Amor, hoje não vai dar pra levar. Mas eu deixo você segurar até o final, até a gente sair da loja. Daí, quando a gente for sair, a gente devolve pras tias, tá? Porque esse não é nosso. Mas é assim que eu faço, tá, gente? Então, o que acontece? Você deixou a criança pegar, você deixou ela matar a curiosidade, você deixou ela explorar, né? Porque o que acontece? Quando você tá sempre dizendo não, 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 chega uma hora que a criança se cala, ela se fecha e ela percebe que ela não tem espaço, que ali não tem espaço para ela se desenvolver, não tem espaço para a criatividade dela. E esse mesmo professor montessoriano, ele diz assim: uma hora você cala esse guia interior da criança. E quando isso acontece, você tem uma dificuldade enorme para ressuscitar ele, e às vezes ele não ressuscita, às vezes é definitivo. Ele disse: então você vê muitas crianças apáticas, muitas crianças que não são criativas, que não têm iniciativa própria, que é aquela criança que tudo ela tem que perguntar para o outro, sabe? Que ela fica sempre esperando pelo outro. O que é isso, gente? É uma criança que ela foi muito limitada, que ela foi muito... como é que eu vou dizer assim? Que os pais, na intenção, na boa intenção, porque eu já falei isso anteriormente e repito, eu sinceramente não acredito que tenha uma mãe que acorde de manhã e pense assim: hoje eu vou destruir a saúde emocional da minha filha. Hoje eu vou fazer da minha filha uma filha sem criatividade pro resto da vida. Isso não existe. O que existe são mães tentando buscar um caminho de aprendizado para as filhas da melhor forma possível, com o melhor que elas têm. A Daiane comentou: adorei ouvir isso. Isso é maravilhoso, Daiane. Eu fico muito feliz, gente. Vocês não têm noção do quanto eu fico feliz quando eu recebo os depoimentos de vocês contando que aplicaram essas coisas em casa, sabe? E deu certo, deu resultado, que vocês estão tendo um relacionamento diferente com os filhos de vocês. É sério, isso enche meu coração de alegria, assim, de um jeito que não cabe dentro de mim. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. E o que acontece? Me emocionei aqui, desculpa. O que acontece? Eu creio, do fundo do meu coração, que todos nós, mesmo os nossos pais, que não ensinaram da maneira como a gente está tendo a oportunidade hoje de ensinar os nossos filhos, que mesmo eles não tinham intenção de destruir a nossa saúde emocional de maneira nenhuma. Eles apenas estavam buscando um caminho em que eles conseguissem ensinar e que nós nos tornássemos boas pessoas no futuro, pessoas decentes, né? Então, eu acredito que o seu desejo, assim como o meu, é também isso. Então, por isso que é muito importante a gente aprender, para que cada vez a gente possa dar o melhor para os nossos filhos, ainda mais do que a gente já dá, né? Porque quanto melhor a gente puder, quanto mais a gente puder acrescentar a vida das nossas crianças, nossas meninas, mais um futuro brilhante elas vão ter, né? Então, só finalizando aqui a nossa live, que já tá, deixa eu ver em quantos minutos, faz quantos minutos que eu tô aqui com vocês? Não gravei aqui, deve fazer uma meia hora. Bom, mas vamos lá, gente, quero falar mais umas coisinhas que são super importantes. Então, quando você utiliza essas ferramentas que eu passei para você, você evita de ter que forçar a criança a te obedecer cegamente, né? Porque quando ela é forçada a te obedecer cegamente, ela acaba tendo que passar por cima da própria voz dela. E não é em coisas grandes não, tá? Às vezes é em coisas pequenas. Sabe quando você diz assim pra sua filha, assim... Só mais essa colheradinha, meu amor. Vamos comer só mais um pouquinho? O estômago dela já tá dizendo pra ela que chega. Que ela tá satisfeita. Esse é o sinal que a barriguinha dela tá enviando pra ela. Mas a gente fica ali persistindo, porque a gente acha que sabe mais do que a criança. E cada vez mais estudos mostram que isso não é verdade. Que a criança, ela sabe o que é bom pra ela.
Claro que ela não sabe regras de vivência em sociedade, porque isso não vem com a criança, isso é algo que a gente tem que ensinar para ela, né? Como conviver bem em sociedade, como respeitar o próximo. Mas coisas básicas, coisas que são fundamentos da natureza, isso vem com ela, como por exemplo a saciedade, o frio. A criança sabe quando ela tá sentindo frio. É claro que nós pais, nós mães, nós nos preocupamos com as nossas filhas, nós queremos vestir elas, nós não queremos que elas fiquem doentes, mas muitas vezes você força a criança a colocar um casaco que ela não estaria precisando daquele casaco naquele momento porque ela está com calor e você força essa criança e ela passa por cima do sinal do corpo dela. Entende? Ah, mas Ju, o que eu faço? Tá frio, não posso sair com a criança desse jeito. Aí você sai ali fora, você abre a porta e você diz assim: olha, filha, tá vendo como tá frio? A mamãe já falou algo que não seja pro teu bem? Vem cá, vem sentir o frio. Aí a criança sai lá fora e diz: é, mamãe, tá frio mesmo. Aí você diz: então, meu amor, então vamos botar o casaco para não ficar doente? Aí a criança aceita vestir, entende? Ela sentiu aquilo no corpo dela, ela não teve que passar por cima daquilo que ela estava sentindo para agradar alguém. E é o que muitas vezes acontece com as chantagens também. Por que as chantagens são tão prejudiciais? Porque a criança ela passa por cima daquilo que ela está sentindo em busca de um prêmio. Entende? Ela passa por cima da. Por exemplo, assim, essa semana ainda estava ouvindo uma história de uma mãe que ela dizia assim: ah, a minha filha come toda a comida para no final ganhar uma melancia, que é a sobremesa dela de noite. Entende? E eu não deixo ela comer a melancia se ela não comer toda a comida. Rapar o prato. Gente, isso é chantagem. Vocês têm noção que às vezes essa criança nem tá com tanta fome assim? Às vezes ela passou a tarde inteira beliscando. Entende? E nós, na nossa prepotência, achamos que nós sabemos quanto que cabe de comida na barriguinha daquela criança. Foi feito um estudo, agora eu não vou saber dizer para vocês o órgão que fez esse estudo, mas faz alguns anos já. Quando eu estava estudando BLW para aplicar aqui em casa, eu li sobre isso. Com várias crianças bem pequenininhas, em fase de introdução alimentar, em torno de 6 meses. E claro, com o aval dos pais, eles expuseram essas crianças a vários alimentos. Alimentos saudáveis, claro, tipo ovo cozido, salada, arroz, feijão, comida de verdade. E eles expuseram essas crianças a vários alimentos, mas não forçavam elas a comer nada, não colocavam a comida no prato delas. Elas tinham total liberdade para pegar com a mãozinha delas e levar à boca e parar de comer quando elas estivessem satisfeitas. E essa era a única maneira que elas se alimentavam. E nesse estudo, esse estudo foi feito, eu não lembro certo, mas se eu não me engano foi por 6 meses. E foi feito com várias crianças. E essas crianças pegavam os alimentos e levavam à boca, aquilo que os olhos delas chamavam atenção. Tinha crianças que comiam só feijão, tinha outras que comiam só ovos, chegavam a comer 6 ovos por dia, com 6 meses. E tinha outras, quem fez esse estudo foi uma médica, e tinha outras que chegavam que comiam salada, bastante salada, e quase não comiam carne. Tinha outras que comiam só carne. E foi feito um acompanhamento médico com essas crianças para descobrir se elas não estavam ficando doentes, né, por conta disso, por essa alimentação aparentemente desequilibrada. O que foi chegado à conclusão ao final desse estudo é que as crianças sabiam qual era a necessidade do corpo delas, porque nenhuma delas chegou com problemas de saúde no final. E é com base nisso que se desenvolveu a teoria do BLW, que é quando a criança se alimenta, ela tem, como é que eu vou dizer assim, liberdade para escolher o que ela vai comer e a quantidade que ela vai comer. Então, no BLW, a gente não coloca o alimento na boca da criança, a gente deixa que a criança pegue e coloque na boca, né? Então, é isso, gente. A natureza, nós temos dentro de nós uma natureza maravilhosa que nos guia. E nós precisamos confiar mais nas nossas meninas, mais nas nossas filhas, para que a gente não venha a prejudicar elas como é que eu vou dizer assim? Em características boas, em pontos positivos que elas poderiam ter, como, por exemplo, criatividade, como, por exemplo, proatividade. Essa criança, ela precisa começar cedo a treinar esse tipo de coisa, entende? Então, assim, querer obediência cega de uma menina, de uma criança,
treinar ela para ser obediente, ser apática para o resto da vida. Nós temos que ajudar as nossas filhas a treinar desde cedo a tomar sábias decisões. Não importa se as nossas meninas vão ser médicas ou se elas vão ser donas de casa. Não importa qual é a profissão que elas vão escolher. Não importa se depois da maternidade elas vão querer apenas criar filhos em casa ou se elas vão querer ser youtubers. Isso é uma escolha delas e é importante que a gente dê a oportunidade delas escolher. E a gente dá a oportunidade delas escolher hoje. A partir de hoje, a partir da educação que a gente proporciona a essas meninas. Vocês entendem? Então, quando nós fazemos a criança obedecer, por imposição, a gente perde a oportunidade dessa criança se questionar, pensar por ela mesma. E nós perdemos a oportunidade de nos questionarmos, de repensar as nossas crenças, de repensar se aquilo que a gente está fazendo é certo mesmo. Quem foi que disse? Entende? Quem foi que disse que isso é o certo? Quem foi que disse que isso é o melhor? Às vezes é necessário a gente repensar, questionar, ver se aquilo é algo que é tão importante assim, ao ponto da gente bloquear o comportamento da criança, ou se a gente pode permitir que aquilo seja feito. Como, por exemplo, o exemplo que eu dei de subir no sofá. A gente não precisa bloquear aquela menina de subir ali no sofá e se desenvolver. A gente pode pedir para essa criança, ensinar essa criança a tirar os calçados ao subir no sofá. E eles aprendem super rápido. Eu não sei como é aí na casa de vocês, mas aqui em casa, a Eve não tem 3 aninhos e toda vez que ela vai entrar dentro de casa, ela tira o calçado, ela troca o calçado na porta. É uma coisa que eu comecei a ensinar quando nem fazia sentido, quando ela começou a caminhar, entende? Mas ela já entende e eu mostro pra ela, olha filha, se você entrar com o calçado sujo aqui dentro, vai sujar, ó, olha o que acontece. Então, ao invés de xingar ela, eu peço pra ela, filha, vai lá na sua cestinha, ela tem uma cestinha, e ela tem uma cestinha aqui no quarto que fica aqui uns paninhos de limpeza. Então, eu digo pra ela, olha filha, vai lá na sua cestinha, pega um paninho de limpeza e vem aqui e limpa a sujeirinha que você fez. E ela faz isso, e com isso ela aprende, entende? Então, existem milhões de formas da gente ensinar para as nossas meninas sem prejudicar o aprendizado delas, tá bom? Gente, obrigado por ter participado aqui, obrigado por todo mundo que mandou um coração, que participou, que mandou um olá, mandou um beijo, a Daiane, a Débora, a Giza, a Noemi, a Si, a Gisele, olha só, teve um monte de gente linda aqui participando, mesmo que de uma live surpresa. Eu adorei conversar com vocês hoje, sério. Se eu pudesse, eu fazia sempre assim as lives, gravava sempre assim os vídeos, mas infelizmente, né, eu não consigo porque a Daiane disse obrigada, quem não pôde assistir perdeu muita coisa. Gente, eu vou deixar essa live gravada, tá? Pra quem quiser compartilhar, compartilhem com alguém, tá? Eu tô começando esse perfil agora e eu quero atingir muitas e muitas e muitas e muitas meninas nesse mundo. Eu quero ter a oportunidade de ajudar muitas mães a educar as suas meninas para serem criativas, para serem proativas, para entender que elas têm opção, para aprender a respeitar o próprio corpo delas, a aprender a escolher relacionamentos saudáveis no futuro, sabe? Eu quero ter essa oportunidade de verdade, de coração. Tô fazendo disso a minha missão de vida, sabe? Eu não quero apenas guardar isso que eu tenho aprendido para mim, eu quero espalhar pelo mundo. Então, por favor, me ajudem, compartilhem tudo que vocês achar que tem de bom e que pode ajudar outra pessoa, compartilhem, tá bom? A gente tem que compartilhar as coisas boas, porque já tem muita gente compartilhando coisa ruim e coisa falsa também, né? O que mais tem é fake news. Então, vamos compartilhar coisa boa, tá bom? Vamos compartilhar com outra mãe de menina aí, por favor. Um beijo pra vocês e até a próxima oportunidade. Eu amei estar com vocês hoje. Um beijo!